E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouco mais dos desafios que a gente tem aqui nos Estados Unidos com relação aos filhos, tudo, né? Mesmo para quem tem status, né? Quem está com status adequado, legal para morar nos Estados Unidos. Não pensa você que porque você tem um status, a sua vida é um mar de rosas, né? Então a gente enfrenta uma série de coisas que como família, que você não enfrenta ou que você não enfrenta da mesma maneira no país que você vive, né? Porque aqui ela é um pouco diferente. E eu vou enfocar muito na competição, né? Não existe nada comparado no mundo com a competição que existe nos Estados Unidos. E eu estou falando com relação à competição intelectual. Você vê países como Coreia, né, onde as pessoas competem umas com as outras, os jovens ficam no escritório trabalhando nas empresas dias sem dormir, sem parar, né? Teve até um caso de uma moça, filha de um presidente de uma empresa, ela morreu porque ela ficou tantos dias sem dormir e trabalhando sem parar que ela acabou morrendo, né? Isso eu não chamo de competição, isso eu chamo de estupidez, então eu não vou levar isso em consideração, né? Mas aqui nos Estados Unidos a competição ela é muito acirrada, a competição intelectual. E o número de pessoas, assim, o número de pessoas com uma capacidade intelectual alta é muito grande aqui, né? Por vários motivos. A própria maneira que o país foi estruturado, né? Onde ele puxa na individualidade, né? No self-made man, você ter sucesso, né? A própria estrutura dos Estados Unidos já contribui para um aumento da capacidade intelectual das pessoas que moram aqui, ainda mais na área da Califórnia, né? A costa leste e a costa oeste, né? São, sim, muita gente também migra para cá. E esse é o segundo ponto. Além de você ter pessoas extremamente inteligentes já dos Estados Unidos, você tem também um grupo de pessoas extremamente inteligentes chegando para trabalhar no país, né? Ou até mesmo para estudar no país. Então essa competição intelectual ela é muito acirrada, né? Você pode falar para mim, poxa Paulo, mas também tem países que são avançados intelectualmente, né? Como os países nórdicos, né? É verdade. E eu já visitei vários deles, já visitei várias empresas. Sim, a capacidade intelectual de um grupo de pessoas na Finlândia, né? Se você compara com outros países, ela é muito mais elevada. Em alguns casos mais elevada até que aqui dos Estados Unidos. Mas a diferença é que as pessoas são mais calmas lá, né? Eles são mais relax. Aqui existe essa competição e as pessoas têm uma energia muito forte, né? Então essa energia acaba queimando quem está à volta das pessoas, porque realmente você tem que lidar com isso no dia a dia. E essa competição ela exerce uma influência muito grande nos jovens e causa um estresse muito grande nos jovens. Para quem é imigrante ou está vivendo aqui num status legal, ou mesmo para quem mora aqui nos Estados Unidos, né? Um exemplo, quando eu inscrevi meus filhos na high school, e você dá toda a documentação, né? Você não é obrigado a dar, mas eu dei toda a minha documentação. Eles viram que a gente tinha todos os vistos, a gente tava legal. E aí a assistente da direção me chamou, ela falou: olha, eu gostaria de ter uma reunião com você. E quando a gente se reuniu, ela falou: você vai ficar morando aqui nos Estados Unidos? Eu falei: eu pretendo morar. Seus filhos pretendem fazer universidade nos Estados Unidos? Eu falei: eles pretendem fazer. Então nós vamos puxar eles um ano para trás. Nós vamos regredir eles um ano no high school. E você tem essa mentalidade, né, que todo mundo fala que o high school nos Estados Unidos é uma coisa fácil, todo mundo que vai lá tira nota alta. Não é bem assim, não. Existe uma outra história que uma hora eu conto, que ela me contou o tratamento que eles dão para estudantes estrangeiros que vêm passar uma temporada aqui, que não é o mesmo tratamento que eles dão
estudantes que estão aqui, né? Então ela falou, vou puxar seus filhos um ano para trás, porque eles precisam ganhar mais controle da linguagem e assim eles aumentam a chance deles de entrar na universidade. E olha, não querendo me gabar, meus filhos já falavam inglês e alemão. Eles foram educados em uma escola alemã desde do jardim na infância. E então eles falavam inglês e alemão. Não era só inglês e português, eles tinham alemão. E quando você fala o alemão, você fala qualquer língua, porque não tem nada pior do que o alemão. Bom, enfim, eles já puxaram as crianças um ano para trás, né, o que já causou um estresse neles muito grande. Escola nova, né, amigos novos, ainda tô regredindo um ano, né, além do high school aqui, né, de ser 4 anos, né, um ano a mais do que era no Brasil, pelo menos na minha época, eles perderam quase 2 anos, né? Perderam em fato 2 anos. Eles voltaram um ano para trás e tiveram que ficar um ano a mais, porque o high school aqui tem um ano a mais do que tem no Brasil. Então para eles já foi um estresse muito grande, né? E quando você entra, né, você vê essa competição, né, das feiras de ciências, dos trabalhos que eles têm que pôr, de ter o primeiro lugar, porque isso pode entrar no seu currículo para você ser escolhido numa universidade. Então eles tiveram que conviver com isso todos os dias. E eu coloquei eles numa escola que era essencialmente americana. Apesar de ser uma escola pública, eu escolhi uma escola que fosse americana, que não tivesse muito estrangeiro. O que na verdade foi um erro, porque eles já foram jogados de cara na jaula do leão, entendeu? E isso foi difícil para eles e foi difícil para nós também para fazer essa adaptação, né? Então, vou te dar um exemplo do primeiro trabalho da minha filha na escola de inglês, era fazer uma interpretação sobre Ilíada e Odisseia de Homero, né? Que é tudo inverso, e num inglês que é mais como se fosse um inglês erudito. Quando ela falou, pai, lê isso para mim, me ajuda, eu falei, Renata, eu não tenho como te ajudar. E ela sozinha, né? Ela foi lá e se virou e fez o trabalho dela. Depois ela fez Romeu e Julieta, Shakespeare. Esse é o nível que ele já estava entrando lá nessa high school. É uma high school muito boa. O inglês deles hoje e a maneira que eles escrevem é impressionante. Que essa escola deu para eles, ninguém dá. Bom, enfim, essa é a competição que eles estão, né? E que você começa a ver desde as crianças quando estão indo para a escola, né? Eu vou dar um outro exemplo. As crianças quando vão para a escola, eles carregam essas mochilas, eles são obrigados a levar os livros para a escola praticamente todos os dias. E as mochilas são muito pesadas, né? E no Brasil a gente tem toda aquela história, isso pode dar um problema nas costas, vamos diminuir o peso da mochila, sabe? Levar pouca coisa. Aqui nos Estados Unidos é o contrário. E você começa a ver, né, que os moleques, as crianças, menino, menina, quanto mais pesada a mochila deles, mais admirados eles são pelos colegas. Então você vê moleque de 8, 9 anos carregando umas mochilas que pesa aí mais de 10 quilos, pô. E o moleque põe aquilo nas costas e ele vai, né? Os caras falam, pô, esse moleque é demais, olha o peso da mochila dele. Você já começa a ter uma ideia de como se começa a competição. Começa a competição pelo peso que você carrega dentro da sua mochila, né? E fora os meninos, né? Meu filho tinha um amigo no high school, um conhecido, né? Que estava com 16, 17 anos. Ele teve que parar o high school porque ele montou um negócio de tecnologia. Naquela época, acho que meu filho me falou, ele estava ganhando $100 mil por mês. O moleque era moleque, tinha 16, 15 anos, né? Teve que abandonar a escola por causa do trabalho, por causa da empresa que ele criou, entendeu? Então ele é cercado disso o tempo todo. Isso põe uma pressão muito grande nos jovens aqui, que não é uma pressão comum. E também põe uma pressão nos pais, porque eu não estava preparado para esse tipo de competição, né? Não estava preparado para orientar os meus filhos na competição, né? Mesmo como você entra numa universidade, isso aqui, a maneira que você entra numa universidade é completamente diferente da maneira que você entra no Brasil, né? E
É um outro processo, é um outro approach, e eu também não conhecia, né? Então, hoje, quando meus filhos aplicaram para a faculdade, uns tempos atrás, eles diminuíram o processo, eles foram mais devagar. Eu nem me meti, porque eu não tenho competência para aplicar. Minha filha já se formou em biologia pela USF e meu filho está em Berkeley terminando economia, né? Então, é uma coisa... eu nem me meti nessas aplicações, porque eu não tenho competência. Eu falo para eles, olha, eu tenho competência para trabalhar com uma empresa, me dá aí o problema que eu vou ajudar a resolver, mas aplicar para a universidade dos Estados Unidos não é uma coisa que é pro seu pai, não. Eu não tenho. E ensinar eles a lidar, ou dar suporte para eles para lidar com a competição, porque eu mesmo também estava me ajustando, né? A competição. Quando eu cheguei aqui, olha que eu cheguei aqui babando, hein? Eu cheguei aqui com força 1000. Quando eu vi essa competição do meu lado, eu comecei a fazer pesquisa, né, para avançar o meu conhecimento. Eu avancei tanto, né, que outro dia um cara me falou: você virou refém do seu próprio conhecimento, né? É uma história de um mentor que eu tenho, um novo mentor agora, que uma hora eu conto a história dele. Ele falou: você virou refém do seu próprio conhecimento. Eu tive que expandir ele tanto. Se eu não tiver todos os meus ducks in a row, que a gente fala, todos os seus patinhos numa fila, você dança aqui, né? Então eu também estava tendo o meu ajuste. Foi uma coisa muito complicada. E isso também é complicado para os jovens, né? E a gente experiencia isso todos os dias. Todos os dias. Como, por exemplo, minha filha quer fazer medicina, né? Aqui nos Estados Unidos, as instituições fazem tudo não para que ela se torne uma médica, mas para que ela desista. Olha a diferença. Eles falam: você não vai conseguir, não vai dar, se não dá, isso aqui é muito difícil. E você não pode entrar numa faculdade de medicina aqui direto. Você tem que primeiro fazer uma faculdade antes, biologia, outra coisa. Depois você aplica para medicina. Então ela se formou em biologia e ela está se preparando para fazer um exame chamado MCAT, que é um exame que você tem que tirar uma nota mínima, onde você pode, aí sim, com essa nota, aplicar para uma universidade. Isso também não quer dizer que você vai ser aceito, né? E eu estava olhando os exames que ela tem que fazer, né, de química orgânica, química, biologia, matemática, inglês, que tem uma série de matérias que ela tem que fazer. E eu estava olhando as questões de química orgânica, eu não consegui responder uma. E eu dei muita aula particular de química orgânica quando eu estava na faculdade. Eu sei até hoje, eu sei muito bem química orgânica, eu sei físico-química, eu sei muito física, eu sei muito matemática, porque foi uma maneira que eu ganhei dinheiro quando eu estava na universidade, dando aula particular. E quando eu olhei os testes, eu falei: como é que você responde isso? Ela falou: eu sei, pai, é difícil, eu tenho 2 minutos para responder cada pergunta, né? Porque é um teste que você fica o dia inteiro, né? Que na verdade eles querem entender o seu emocional. E por que isso, né? Porque quando você recebe um doente, uma pessoa que se acidentou numa emergência, você tem que pensar rápido, você tem que pensar certo, né? Então ele já te põe à prova já nesses testes. Eles te dão 200 questões, tipo meia hora para responder. É óbvio, eu estou exagerando, eu não sei direito o tempo, é o dia inteiro. E você tem que estar muito mais preparado emocionalmente do que intelectualmente para você passar por aquele processo. Então, tudo que ela tem que enfrentar é para fazer com que ela desista de medicina, né? Aí você fala assim: mas por que isso, Paulo? É porque aqui, meu amigo, a vida vale, né? Eu não estou diminuindo outros países. Aqui você tem as empresas de seguro. Se você trata uma pessoa errada, você vai ser processado. Então as empresas de seguro que fazem seguro dos hospitais, eles não querem correr risco. Então eles vão dificultar o máximo possível para que você se torne um médico, para que assim, os que passarem podem diminuir as chances deles de serem processados e das empresas de seguro terem que entrar para indenizar pacientes que sofreram erros médicos, né? Vou te dar um outro exemplo também aqui, para você ver como é competição. O cara se forma para fazer de engenharia civil ou gestão de obras, né? Que aqui existe um curso específico para gestão de obras.
ele se forma aí com 24, 25 anos de idade. Você pensa que ele vai numa empresa e ele vai ser... e vão dar um projeto para ele gerenciar? Muito pelo contrário. Ele vai pegar projetos para ele gerenciar, se ele entrar com 25, com uns 31 anos, mais ou menos, ele vai começar a pegar já um projetinho aí de uns 2, 3 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Com 36, 37 anos, ele está aí no período do projeto de 30 milhões de dólares, e para 44, 45 acima, aí ele vai para cima de 100 milhões de dólares, aí a porta abre, né, que ele pode fazer a gestão. E você fala, mas pô, Paulo, por que isso acontece, né? Porque aqui, né, o cliente, quando ele vai selecionar você para trabalhar para ele quer saber o histórico da equipe, ele quer saber a experiência da pessoa, quantos projetos eles já fizeram dessa maneira, né, há quantos anos ele está no mercado, há quantos anos ele trabalha na sua empresa, há quantos anos ele já trabalha com os outros membros da equipe que vão estar no projeto. Então, se você colocar um cara que não tem experiência, pode esquecer, a empresa, o cliente não vai te contratar. Então esses jovens, eles se formam, eles ficam anos no limbo, trabalhando como assistentes de gerente de projeto, né, fazendo parte de documentação, para que eles possam ganhar experiência, porque assim eles podem ter o nome deles colocado numa concorrência. Então é diferente, como por exemplo no Brasil, onde você forma engenharia civil, pô, logo o cara te dá um prédio, aí uma casa ou qualquer coisa. Aqui não funciona assim. Eles não te contratam dessa maneira, né? Se você for mexer com empresas que tem uma certa capacidade, é óbvio, se você for fazer uma reforminha de um banheiro ou alguma coisa, aí é uma outra história, né? Mas eu tô falando de você entrar na área profissional mesmo, né? Você entrar e falar, ó, eu tô entrando no que a gente chama no crème de la crème, né? No filé mignon do negócio. Você vai roer, porque até filé mignon tem osso. Você vai roer muito osso até você chegar no filé mignon, né? Então essa competição é dura, e ainda do que eles competem com pessoas de outros países que vêm para cá, né, que também entendem de gestão como ninguém, né? Se eles têm um visto H1B, pode ter certeza que eles são pessoas especiais. Eles são pessoas especiais. Então a gente vive com toda essa competição, né, que é um estresse muito grande na gente, muito grande, né? O pessoal pode falar, pô, Paulo, mas você não está exagerando? Não, eu não estou exagerando. Se você quiser estar no topo da cadeia alimentar aqui nos Estados Unidos, você tem que pensar muito em competição e você tem que estar muito preparado para essa competição. Quando eu mudei para cá, eu não mudei para ser uma pessoa chegando aqui como se fosse um adido cultural. Eu venho aqui para viver aqui. Não, quando eu me mudei para cá, eu já tinha a intenção de ter uma voz na sociedade. Eu não me mudei para cá para ser um espectador. Eu vim para cá para ser um agente de mudança. Eu queria ter uma voz na sociedade, eu queria poder ajudar com o meu conhecimento. Então esse foi o meu objetivo. Quem não tem esse objetivo, cada um tem o seu objetivo. O meu objetivo não é melhor e nem pior que o outro. Então eu estou compartilhando com vocês a minha experiência naquilo que eu achei importante, que pode não ser importante para os outros. E eu respeito isso. Cada um decide aquilo que ele quer para a sua própria vida. E não existe pessoas que decidem melhores ou piores que as outras, porque a gente tem uma coisa que se chama livre-arbítrio, né? Ninguém botou uma arma na minha cabeça para eu decidir ter uma voz nos Estados Unidos. Isso eu decidi por conta própria. Então, tudo que eu vou estar relacionado, o que eu vou estar compartilhando com vocês, é para ajudar vocês a estarem no topo da cadeia alimentar, né? Que a gente está no topo aqui, né? Você comanda, né? Então, isso vem de muito trabalho também, né? Isso é uma outra história. Mas esses são os problemas que a gente enfrenta, né? Como pais, como pessoas, ajudar os seus filhos a lidarem com a competição. Porque aqui não tem nada igual. Não tem. Olha, que eu já andei por aí, hein? Eu já andei. Não tem nada igual. Mas é isso aí, pessoal. Eu às vezes não falo muito dos Estados Unidos, mas quando tem um tema como esse, né? Eu acho importante falar, porque vocês vão aprendendo, né, assim, sobre a minha perspectiva daquilo que eu vivo, né, eu acho que isso pode adicionar um pouquinho mais de valor para vocês, ok? Esse vídeo ficou muito comprido. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite.